encontro, nós falaremos um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, a questão da fixação de nitrogênio no solo, entre outras coisas, tá bom? Vamos lá, espero que aproveitem, e é isso. E uma questão, um problema aqui para a gente pensar nessa última aula, né? Que é possível, a partir de tudo que falamos nesses últimos encontros, né? Que é possível você aliar produtividade, o lucro e o meio ambiente. Tem pessoas que pensam que não, que importa é o lucro e a produtividade. O meio ambiente que fique um pouco de lado, né? Mas a partir dos nossos 4 encontros, a gente viu que, às vezes, se você conseguir unir os 3 fatores, você acaba até lucrando mais, tá? Então, hoje falaremos sobre alguns conceitos fundamentais, sobre fixação de nitrogênio, plantio direto, rotação de culturas e programas, né, sustentáveis. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da fixação de nitrogênio, que é para seguir o que falamos na aula passada, né? Na aula passada falamos sobre a questão do carbono no solo, que é importante você manter ele ali no solo para que a planta se desenvolva mais, porque a planta ela converte esse carbono que ela pega da atmosfera em raízes, folhas, tronco, enfim, frutos. E hoje, dando continuidade, falaremos da fixação de nitrogênio. Porque o nitrogênio, junto com o fósforo e o potássio, são fundamentais para a produtividade e a questão de uma planta saudável, né, de uma planta que tenha um equilíbrio, digamos assim. Ô, professor Silvio, tudo Olá, bem? professor Haroldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Estou passando aqui, né, para finalizar, né, a última aula aí. Então, agradecer ao professor Haroldo, para agradecer os alunos, né, por, né, estarem aqui com a gente aqui nessa aula, né, de desenvolvimento sustentável. Professor Haroldo aí, obrigado por aceitar o desafio aí de estar ministrando aula para os nossos alunos aqui, né, e de estar acompanhando, né, no desenvolvimento do aprendizado dos nossos alunos. Né, desejar sucesso para os nossos alunos aí, que semana que vem tem prova, né? Não esqueça os agendamentos, né? A professora Bruna passou para vocês aí todo o itinerário aí de solicitação de prova, né? De solicitação aí de agendamento. Então fique atento, né? Para que vocês possam fazer uma boa prova, fazer aí uma boa atividade nas próximas avaliações de vocês, tá ok? Um grande abraço, obrigado mais uma vez, professor. Não vou atrapalhar muito a aula de vocês, mas estou passando aqui só para dar esse tchau para os nossos alunos. Espero vocês aí no próximo módulo, aí na próxima disciplina. Ok? Obrigado, professor Haroldo. Até mais. Tchau, Nada, tchau. nem precisa agradecer, viu? É uma honra estar aqui. Sempre que me chamar, eu já aceito. Eu falei para a Fechou. Bruna que não precisa nem perguntar para mim, só fala, professor, tem aula quarta-feira, tal hora, tá? Obrigado. Um abraço, até mais. Boa aula. Abraço, tchau, tchau. Obrigado. Vamos lá então, pessoal. Ó, com relação a essa fixação de nitrogênio, qual que é a vantagem disso no solo, né? Você vai ter uma menor dependência do mercado externo com relação ao uso de fertilizantes, porque o nitrogênio você geralmente consegue comprar e o que você compra ele é produzido fora do país. Então, se lá não estiver produzindo, o valor vai ficar alto e isso vai acabar comprometendo a sua lucratividade, por aí vai. Então, se você faz essa fixação no solo, você consegue uma produtividade maior, né? Aumento na produção de matéria seca, na parte aérea e grãos, porque o nitrogênio junto com o carbono, eles vão desenvolver melhor a planta, igual eu disse, que é uma tecnologia mais acessível para pequenos produtores. Ô Guilherme, vamos lá. Etanol de milho seria uma prática de produção mais sustentável que de cana-de-açúcar? Guilherme, digamos que as duas práticas, elas são interessantes de você fazer.
tem uma mais que a outra nesse caso, porque a gente está comparando duas, digamos, duas plantas, né? Agora, se fosse um etanol e um, sabe, biodiesel, aí ficaria mais ou menos a vantagem do etanol. Tá? Cadê? O Zeso, a cana produz açúcar, etanol, energia e gás, fora que é uma cultura perene, totalmente autossustentável. Perfeito, Zeso. O Zeso já contribuiu aí pra gente. É isso. Continuando. Com relação à fixação de carbono, então, nós temos também a redução da aplicação de fertilizantes químicos. Por quê? Você não precisa comprar mais. O carbono, o nitrogênio já vai estar no seu solo, na sua planta. Geralmente ali na parte superficial do solo. E quando você não gasta com fertilizante, digamos que o seu custo de produção fica menor, certo? Diminui a emissão de gases de efeito estufa, reduz a contaminação de recursos hídricos e aumenta o nitrogênio nos grãos. Beleza? Continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre a rotação de culturas. Tá? Essa rotação de culturas ela é importante para que o solo se mantenha saudável, se mantenha equilibrado, né? E ali eu coloquei uma imagem que mostra como seria uma rotação assim, mais ou menos equilibrada e interessante de você fazer na sua propriedade. No verão, por exemplo, você planta soja e milho. No inverno, milho, braquiária e trigo. No verão, soja e milho novamente. No inverno, no outro inverno, milho, trigo e aveia. Então, você consegue fazer esse ciclo na sua propriedade, né? E isso vai acabar diversificando a sua renda, porque você consegue vender vários produtos, colocar no mercado vários produtos, aproveita a mão de obra e tudo que você tem, digamos assim, na propriedade, porque milho, trigo, soja, estão ali mais ou menos semelhantes, né? Então você não vai ter um gasto com produtos diferentes, máquinas diferentes, enfim. Mantém a fertilidade do solo e diminui a incidência de doenças, de pragas, por quê? Ao fazer essa rotação, você acaba quebrando o ciclo de vida dessas pragas, das ervas daninhas e por aí vai. E isso acaba te dando um resultado muito mais positivo, já que você não vai gastar tanto com pesticida, herbicida, e isso vai fazer a sua plantação mais sustentável, digamos assim. Reduz perda no solo, porque controla a erosão. Tá? Sim, Renato, excelente pergunta. Tá? Quando você tem uma boa fixação biológica de carbono, você vai diminuir os custos da seguinte maneira: o carbono, o nitrogênio, desculpa, ele vai estar ali no seu solo, tá? Ele vai, digamos, organicamente sendo produzido ali através de algumas bactérias que vão contribuir para essa produção. E esse nitrogênio ele vai se transformar em amônia, nitrito, nitrato, vai nutrir melhor essa planta. E se a planta está nutrida, você não vai precisar de comprar adubo de outro lugar, né? Porque você vai estar nutrindo sua planta com aquilo que você colocou no seu solo. Vamos lá. E outra coisa aqui, eu coloquei uma imagem que mostra o que não é um plantio direto e o que é. Na parte de cima ali, está lá, ano 1, ano 2, ano 3. No verão, você vai plantar milho, no inverno trigo. No outro verão milho, no outro inverno trigo. E por aí vai. Isso você pode achar que é uma rotação do solo, né? Mas não é a forma mais adequada de fazer isso, tá? Por exemplo, você pode plantar soja em um verão, trigo no inverno,
milho no outro verão, no outro inverno, outra cultura, e por aí vai, até que esse ciclo tenha sido feito e você consiga, digamos, um resultado muito mais positivo. Por quê? A palhada que vai ficar ali no solo e tudo mais vai propiciar para a sua propriedade um maior equilíbrio entre nutrientes para as plantas, né, que já vão estar ali em decorrência das produções antigas, né? E você não vai ficar precisando repor alguns nutrientes. Porque se você planta soja, a soja vai usar alguns nutrientes específicos do solo, que ao longo dos anos você vai precisar gastar e repor. Se você faz essa rotação, acaba que a vantagem é para sua planta, para o seu solo e, no final, para você, né? Bom, então, ali na direita eu coloquei que se você usar plantas comerciais, você vai ter lucro o ano todo, né? E sempre que possível, é interessante associar espécies que produzem grandes quantidades de biomassa, ou seja, deixa aquela folhagem legal ali no solo e que tem um rápido desenvolvimento. Por quê? Isso vai equilibrar esse solo, igual eu disse. E aí entra essa rotação de cultura linka com o que eu falei antes, onde você pode usar plantas, né, que fixam esse nitrogênio no solo com um sistema radicular profundo, que é uma raiz bem profunda e abundante, para promover a reciclagem de nutrientes. Então, se você recicla esse nutriente, é vantagem para você, para o seu solo, para a sua planta. Tá? Aí, ó, coloquei um exemplo de plantio direto. Olha a folhagem que tem ali no solo. Essa folhagem que tem no solo ali, ela contribui para um monte de coisa. Principalmente com a temperatura daquele solo. Se o solo está exposto, ele esquenta demais, ele perde muita umidade, ele acaba precisando de uma atenção redobrada, digamos assim, e que às vezes o produtor não tem a mão de obra necessária para fazer tudo isso, não tem o recurso necessário, né, para dar essa atenção que o solo precisa. Então, se você segue esses princípios do plantio direto, que é a cobertura permanente do solo, a rotação de cultura e o mínimo revolvimento do solo, você vai conseguir um êxito, digamos assim, na sua plantação. Por quê? Esse plantio direto, o que ele vai fazer? Como tem aquela cobertura, se você aconteceu alguma coisa, ficou doente, enfim, não conseguiu dar a atenção necessária e regar o solo, enfim, o que vai acontecer? Aquela folhagem ali, ela vai prender, digamos assim, aquela umidade do solo. Então, a planta ela vai conseguir absorver essa umidade e vai conseguir conservar essa umidade que é tão importante para todas as plantas, né? Além de ter um controle de ervas daninhas, controle de umidade, controle de pragas, acúmulo de nutrientes, principalmente na superfície do solo, controle de erosão, e você consegue aproveitar a semeadura na melhor época. Caroline, é importante que você dê quando você for aliar, digamos assim, essa soja, gado, pastagem, por aí vai, você dê um tempo de descanso para esse solo, né? Porque para ele conseguir reabsorver esses nutrientes, por aí vai. Mas é possível sim. Você consegue na mesma área ter esses tipos de uso do solo, tá bom? Inoculação é feita assim, para a fixação de nitrogênio, sim. Tanto é que, por exemplo, Zé, tem vezes que você tem que comprar nitrogênio
nitrogênio líquido, por aí vai, você tem que utilizar muito ali naquele solo para você manter ele equilibrado. Se você faz a inoculação certinho, bonitinho, você consegue um resultado positivo, tá? Então, aqui eu trouxe as vantagens desse sistema de plantio direto. A qualidade do solo fica excepcional, tá? Além disso, a temperatura superficial desse solo, infiltração de água, emergência das sementes, ou seja, a semente nasce muito mais tranquila, evaporação diminui, né, porque você protegeu aquele solo. Como tem a erosão, né, ela vai ser diminuída, por quê? Você vai ter várias raízes no solo das plantações anteriores. E isso vai manter aquele solo fixo ali, tá? Tanto é que eu falei da questão das raízes profundas, né? E digamos que esse solo vai ficar, você vai perder menos solo, menos prejuízo com erosão, enfim. Você consegue ter mais matéria orgânica e carbono, usa menos fertilizantes e corretivos, porque o solo já está autofertilizando, digamos assim. É mais econômico. E a produtividade ela é variada e às vezes até maior. Porque você tem aquela umidade e tem os nutrientes. Então a produtividade inevitavelmente vai ser maior. Beleza? E isso aqui eu trouxe uma parte do livro lá que mostra o seguinte. Vocês podem ter acesso a isso no livro, mas mostra que o agente biológico e qual que é o alvo dele no cada plantação, tá? Exemplo, se você colocar o Bacillus subtilis, que é uma bactéria, ela vai atacar, digamos assim, a javanica e a braquiurus. Então, o que vai acontecer? Esses elementos, agentes biológicos, se você consegue mantê-los no solo, ele vai regulando a questão das pragas. Tá? Tem ali, ó, lagarta da soja, lagarta da desfolhadora, né? Se você tem aquele agente no solo, você regula automaticamente, digamos assim, essa sua plantação. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão das políticas públicas voltadas para esse desenvolvimento sustentável e crédito rural e por aí vai. Eu vou começar com o PRONAF. Eu imagino que a maioria aqui já saiba o que é o PRONAF, né? Que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, onde o foco principal é a geração de renda e melhorar, né, a mão de obra familiar, o uso dela, por meio de financiamento de atividades e serviços rurais, certo? Em estabelecimento rural em áreas comunitárias próximas. Lembrando que o próprio nome do PRONAF já leva a questão da agricultura familiar. Então, todos os recursos que você pode obter por esse programa estão relacionados à agricultura familiar, que é as pessoas da família trabalhando ali na propriedade. Por exemplo, você não, para adquirir os recursos do PRONAF, você não vai poder ter contratação de mão de obra permanente na sua plantação, porque daí você deixa de ser familiar, né? Você já vai ser um outro tipo de produtor. Contratar uma mão de obra para ajudar ali na colheita, na época que tiver na época da colheita, enfim, tranquilo, não tem problema. Mas a questão de ter uma mão de obra permanente ali, com você sempre, isso vai acabar te tirando, digamos assim, desse produto, beleza? Então, os beneficiários são pessoas com unidades familiares e que comprovem o seu enquadramento mediante a declaração de aptidão ao programa. Em um dos grupos seguintes, eu peguei dois grupos aqui que são os mais importantes. O grupo A
que é agricultores assentados no programa de reforma agrária, ou do programa de crédito fundiário, que não contratam operação de investimento e não tem programas de crédito especial para reforma agrária, por aí vai. E o que acontece? No caso desse grupo A, é importante também a pessoa saber que ela não pode estar com o nome sujo, por exemplo. Se você tiver algum débito que você não resolveu, não conseguiu pagar, foi parado no Serasa, enfim, você já vai ter uma dificuldade a mais para conseguir adquirir esse recurso. E o grupo B, que são os beneficiários que possuem renda bruta familiar nos últimos 12 meses de, de produção normal, que antecede a solicitação da DAB, não superior a R$ 20.000, e que não contratem trabalho assalariado permanente. Foi isso que eu falei. Se você contrata um trabalho assalariado permanente, você acaba sendo enquadrado fora desse PRONAF. E isso vai acabar, digamos assim, prejudicando a sua obtenção do DAP, né? E aqui eu trouxe, também tem no livro, né, alguns tipos de PRONAF e os objetivos. Tem PRONAF para tudo, agroindústria, tem para você comprar embalagem, maquinário, para você, digamos, melhorar o seu produto ali, né? Digamos, se você planta para entregar na feira, você pode adquirir com o PRONAF da agroindústria algumas máquinas que vão te ajudar a empacotar o seu produto, a cortar, enfim. Aí vai de cada um, tá? Tem PRONAF mais alimentos, PRONAF floresta, que é para quem faz aquele tipo de plantio que a gente viu na aula passada, né? Então, tem PRONAF mulher, que é para... A gente falou na segunda aula, se não me engano, sobre a questão da igualdade de gênero, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse PRONAF mulher, ele vai de encontro a isso, a esse tema, né, digamos assim, porque ele visa promover, dar um recurso, digamos assim, para as mulheres, para que elas possam atuar de forma mais direta e mais autônoma na sua produção, né? Então, ela vai ter um destaque melhor na hora de produzir, beleza? E outro programa muito importante é o PAA, que eu imagino que muitos de vocês também já tenham ouvido falar, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele busca desenvolver, né, digamos, estimular essa agricultura familiar e incentivar também a participação das mulheres no mercado e cultivo de alimentos orgânicos. Geralmente, bom, não sei no município de vocês, mas aqui, da onde eu moro, o que acontece? As pessoas que estão cadastradas no PA, eles produzem e essa produção, ela abastece diretamente as escolas do município. Então, digamos que é uma parceria bem interessante que vai sempre privilegiar esse produtor local, esse pequeno produtor familiar ali, que ele vai ter sempre, digamos, uma saída, né, para esse produto que ele está produzindo com tanto amor, digamos assim, na propriedade. E o que acaba acontecendo? Isso impacta diretamente na educação, porque as crianças recebem um alimento de qualidade, orgânico, e isso acaba, digamos, sendo melhor, né? Mais saudável para essas crianças. E o PA também, ele pode adquirir alimentos para pessoas que estão em risco nutricional, né? Você adquire o alimento e faz uma doação para uma entidade que ajuda pessoas carentes, enfim. Mas o produtor, ele vai estar sempre respaldado com o lucro dele ali, tá?
É importante porque na escola que eu dou aula, por exemplo, sempre tem produtos do PA chegando e a gente vê que é um produto realmente de qualidade, um produto saudável, até mais saboroso, digamos assim. E aí, os objetivos, né? Por que o PA foi pensado? Para contribuir para a segurança alimentar e nutricional. Às vezes, tem as pessoas mais humildes, que não têm alimento em casa, mas na escola, digamos assim, a criança consegue ter uma nutrição de qualidade. Fornecer alimentos para abastecimento dos equipamentos públicos da rede socioassistencial, que entra essa questão da escola também, né? Ou às vezes alguma ONG, algo que tem parceria com a prefeitura, assim, tá? E isso acaba beneficiando todo mundo. Uma alimentação saudável, como eu falei, geração de renda para esse agricultor familiar, que é importante, né? Ninguém vive sem uma renda, né? Ninguém vai produzir para não ganhar nada. Estimular circuitos locais de produção, igual eu falei, um produtor, pequeno produtor familiar, que produz um alimento de qualidade, que, digamos, tem acesso a esse PA, ele, o quanto ele produzir, é o quanto que vai sair. Se o cara produzir, sei lá, 200 pés de alface, os 200 vão sair. Se ele produzir 1.000, os 200 vão sair. Por quê? É um programa que tenta estimular, né, esses produtores a até variar essa produção, praticar a policultura, porque se ele produzir alface, cenoura, cebola, beterraba, enfim, ele pode vender tudo para espiar. Além de ampliar os canais de comercialização, usando o poder de compra do Estado, né? Então, às vezes, o produtor tinha que ir atrás de quem queria comprar, às vezes, sei lá, ia negociar com uma rede de mercados ou algo assim, o valor era muito abaixo, isso acaba desanimando, a gente sabe, né? E se tem essa parceria, né, essa ampliação desse canal de comercialização, o produtor acaba até conseguindo preços melhores e um resultado mais interessante. Ações sustentáveis. Tem a inclusão econômica, que é o pequeno produtor ganhando o dinheiro dele. A participação social, que é a sociedade sendo diretamente atingida por esse produtor, porque é ele que está colocando a comida, digamos assim, na mesa das escolas. A escola é o exemplo mais próximo que eu tenho, por isso que estou falando, tá? Promoção da biodiversidade, produção orgânica e agroecológica de alimentos. Por quê? Se você tem vários produtores que produzem diversos alimentos, desde, sei lá, um alho poró, como eu falei, cebola, cebolinha, cheiro verde, enfim. Esse cara, ele vai estar proporcionando para aquela sociedade, né, uma nutrição muito melhor. São mais alimentos, com variados poderes nutricionais, digamos assim, e isso acaba melhorando, deixando mais saudável aqueles indivíduos, né? Estímulo do cooperativismo e associativismo. Por quê? Eu vi um exemplo para fazer essa aula, que é o exemplo de um pessoal que conseguiu adquirir uma terra, tinham vários produtores familiares, vizinhos ali, um do outro, né? O que eles fizeram? Eles, em sociedade, né, em cooperativa, eles conseguiram adquirir um recurso para comprar um caminhão. E ao comprar esse caminhão, facilitou a entrega desses produtos e diminuiu a dependência que eles tinham de terceiros. De você achar um caminhoneiro com disponibilidade, de você ter que pagar o dinheiro desse caminhoneiro,
Então, se você conseguiu ter aquele autonomia para comprar aquele caminhão, você não vai ter que pagar mais esse caminhoneiro, tá? Não vai ter que contar com a disponibilidade dele. Tendo alguém que dirige bem, você consegue levar esse produto para uma feira, enfim, para onde você conseguir vender, certo? E isso, querendo ou não, melhorou muito a condição de vida daquelas pessoas, porque deu uma autonomia maior, digamos assim, tá? E aqui nós temos a agricultura de baixo carbono, que é o programa ABC, onde temos, desde 2010, né, um decreto que fala sobre isso, e diz respeito ao compromisso, digamos assim, do Brasil de diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, tá? E atrelar a essa plantação, né, a tecnologia. Por quê? O pessoal desenvolve as tecnologias e essa tecnologia ela é aplicada na prática, tá? Com recursos que são muito úteis para você conseguir, digamos, desenvolver melhor a sua plantação, né? Então, com relação ao insumo, ao fertilizante, tem unidades que produzem esses insumos, esses bioinsumos, esses fertilizantes, biofertilizantes. Então, você já não vai depender, igual eu falei anteriormente, de comprar fertilizante muito caro, depender de mercado externo, da produção desse fertilizante de outro lugar. Você vai conseguir ter esse acesso mais fácil, digamos assim. Tem sistema de geração de energia renovável também, onde você consegue um apoio, né, digamos, a produção geralmente de energia através da energia solar. Limite de crédito coletivo de até 20 milhões para geração de energia elétrica, a partir de biogás e biometano também, tá? Então, se você consegue fazer esse ciclo produtivo, digamos, onde você cria o seu gado e você faz aquele esterco virar um biometano, virar um biogás, alguma coisa, você consegue gerar energia, abastecer a sua propriedade, economizar com gasto de energia, já que você está se autossustentando, digamos assim. Então, o ganho é seu, tá? Além de ter uma parte também desse plano ABC, da agricultura de baixo carbono, que visa você recuperar reserva legal, área de proteção permanente e com taxa de juros baixinha, tá? Tem o programa pró-orgânico, que diz respeito à questão de você utilizar também a tecnologia, você ter uma certificação, né, um controle de qualidade, de que o seu produto ele vai ser orgânico, vai ser de qualidade, tá? E esse pró-orgânico, o legal dele é que tem uma equipe, digamos assim, que vão ajudar vocês a compreenderem o que precisa que você ter certificado de que seu produto é de fato orgânico. Exemplo, você tem sua propriedade, você tudo orgânico, bonitinho, e do lado da sua propriedade, o seu vizinho, ele é um grande produtor que acaba, sei lá, usando o avião para jogar pesticida. E o vento acaba trazendo um pouco desse pesticida para a sua propriedade. O seu produto já deixou de ser orgânico. Ou o seu vizinho também, ele usa muito pesticida, muito agrotóxico, que acaba caindo na água, né? E você usa aquela água para irrigar a sua plantação. O seu produto já não vai ser orgânico, tá? Porque mesmo você diretamente indo lá comprando, aplicando esse agrotóxico na sua plantação, você acaba
indiretamente tendo agrotóxicos na propriedade. E isso vai te complicar, digamos assim, na hora de obter a certificação. Tá? E, igual eu disse, se você tem um produto orgânico, você acaba, às vezes, conseguindo um valor até maior do que um produto onde você usa muito agrotóxico, por aí vai. E por conseguir esse valor maior, você tendo certificado, é só sucesso, tá? O que mais? E esse Pro Orgânico também, digamos que você tem uma ferramenta digital, né? Que vai te auxiliar nas práticas, em como você fazer o controle de pragas, como você, digamos, equilibrar a sua plantação ali. Surgiu alguma dúvida, você tem um acesso direto, digamos assim, para resolver. E às vezes até para analisar os dados da sua produção, né? Tá? E aqui, bioinsumos. O que são bioinsumos? O programa de bioinsumo, todo produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinados ao uso na produção, armazenamento ou beneficiamento de produtos agropecuários. Então, o que acaba acontecendo? Se você possui uma criação de animais, algo vegetal, enfim, criação de plantação, você consegue ter acesso a esse programa de bioinsumos. Por quê? Você vai ter nesse programa um mecanismo, né, que vai te ajudar nesses processos de melhoria da sua plantação. Tá? O esterco, igual o Zé falou ali, tudo isso é bioinsumo. E aí, como a gente tem falado, se você possui essa condição, né, de ter essa produção de animal, vegetal, enfim, destinado para o uso na sua propriedade, você acaba economizando. Você vai gastar menos comprando insumos de fora, tá? E se você gasta menos, você, digamos, sabe que aquele insumo que você está produzindo na sua propriedade é um insumo de qualidade, é algo que você mesmo fez, ele viu sendo feito, digamos assim, sabe que é algo de qualidade, né? E o resultado no final de todo o processo é até maior, beleza? E aqui nós temos o PNAP, que é a Política Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, que tem alguns elementos aqui que são importantes para você ter essa noção dessa relação da produção orgânica, né? Que é você promover a soberania e segurança alimentar, nutricional dos seres humanos, promover o uso sustentável dos recursos naturais, tá? Proporcionar para o trabalhador da sua roça, da sua fazenda, um bem-estar, né? E conservar o ecossistema natural, promover sistemas justos na produção, distribuição e consumo de alimentos, tá? Você não vai colocar um preço lá em cima, enfim, valorizar a biodiversidade dos produtos. Então, você vai valorizar a genética também, né? Porque fazendo tudo isso, você vai ter um resultado melhor. Ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de base agroecológica. Isso é importante. Eu fiz faculdade em 2010. Naquela época já era uma preocupação essa questão, porque muitos jovens não queriam ficar no campo. Famílias que estavam no campo, as que eu entrevistava, né, eram de pequenos produtores. As famílias estavam no campo desde sempre, mas os jovens que estavam crescendo ali, eles não queriam permanecer no campo. E isso acabava trazendo um problema. Por quê? A família, né, que trabalhava ali ia envelhecendo. E às vezes, um senhorzinho, uma senhorinha, não conseguia dar conta da lida ali, né, do dia a dia.
A gente sabe que é de sol a sol, é desgastante, enfim. E isso acabava reduzindo, digamos assim, a perspectiva da continuidade no campo. E um senhorzinho que eu entrevistei, inclusive, ele falou isso e me marcou até hoje, tá? Ele falou que o irmão dele, ele amava viver no campo. Ele viveu, cresceu, a família dele criou, tirando o sustento do campo. Só que a filha dele foi fazer faculdade, né? Não queria ficar ali e ele adoeceu e acabou tendo que morar na cidade. E foi o maior desgosto da vida dele, digamos assim. Além disso, nós temos também o último item aí, que é a contribuição na redução da desigualdade por gênero, que é aquilo que eu falei, né? Os programas que ajudam a inserir as mulheres da autonomia para elas, na questão da produção da plantação, tá? E aqui eu peguei um trecho do livro que tem alguns outros programas, né? Sobre segurança alimentar, desenvolvimento rural, reforma agrária, por aí vai. Tudo isso tem no livro, você consegue observar o programa e o objetivo dele. Fazer com que você faça uma análise, né, de qual programa se encaixa no, no seu cotidiano, né, na sua realidade. E esses programas são nacionais, né? Às vezes, em cada estado de vocês aí, tem programas específicos onde você consegue se encaixar melhor e fazer parte, facilitando, digamos assim, um pouquinho a vida de quem produz, tá? Temos o Renova Bio, que tem como objetivo fornecer uma contribuição para a redução, digamos assim, dos gases de efeito estufa, que é esse Acordo de Paris que está citado ali, promover a expansão do biocombustível na matriz energética, que foi o que vocês falaram, a questão do micro, a questão bacana, né? Por quê? Esses biocombustíveis, eles liberam na atmosfera menos gás carbônico do que os combustíveis fósseis, certo? E assegurar uma previsibilidade para o mercado de combustíveis, induzindo ganhos de eficiência energética para quem produz. Então, se você tem, digamos assim, um preço equilibrado, né, você consegue garantir que você sempre vai ter um lucro ali. E isso é interessante, porque tem clientes, né, como eu sempre falo, que eles preferem ser mais sustentáveis, ter essa visão mais sustentável mesmo da sociedade, e eles acabam optando por esse tipo de combustível, tá? E o crédito rural, que tem como finalidade, né, você custear despesas durante a produção agrícola ou pecuária, investir na questão de bens e serviços para que o produtor consiga colher, plantar, enfim, da forma adequada, da forma que ele planejou, né? Comercializar, garantindo que tenha destino para esse produto e em caso de uma geada, uma praga, uma perda substancial da produção dessa pessoa, você garante que tenha, digamos assim, um seguro ali para cobrir, né, essas perdas que a pessoa teve. Salete falou que para a agricultura tropical o alimento mais importante é o nitrogênio. Salete, é o seguinte, nitrogênio, potássio e fósforo são os três principais, tá? Não tem um específico. Os três principais, nitrogênio, potássio e fósforo, esses três, eles são importantes demais. Eles vão te dar um retorno melhor, tá? E o outro item ali é a industrialização, que fala sobre a industrialização dos produtos agropecuários, né? Quando tem uma cooperativa, um produtor rural, enfim. Igual eu falei, o que é
embalar os produtos, quer facilitar ali para quando chegar no consumidor final, chegar um produto mais cortadinho, embalar, tranquilo, né? Ou só fazer um suco, enfim, aí varia da realidade de cada um. E quem se enquadra nesse benefício? Quem tem faturamento no Pronaf de até 360 mil, no médio produtor de 1,76 milhões e nos outros produtores faturamento acima de 1,75 milhão. Tá? E o último aqui, está acabando o tempo, que é o programa de combate à desertificação e diminuição dos efeitos da seca. Ali temos a região nordeste do Brasil, onde está em marrom mais escuro. Nós temos uma área de semiárido que é rigorosa, digamos assim, com a plantação complicada. Se você tira aquela cobertura vegetal nativa dali, acaba que muitas vezes elas não conseguem se recuperar e vai sofrendo esse processo de desertificação, vai piorando a condição do solo, chegando a pontos bem complicados mesmo, que são irreversíveis, como ali, principalmente em Cabrobró, no Pernambuco. Então, é importante que tenha esse programa para evitar a desertificação, porque se ocorre a desertificação, você não consegue plantar. Ou você vai gastar muito mais para conseguir obter um resultado que antes era muito mais tranquilo, digamos assim. Tá? Em cima da hora. E é isso. Falamos hoje sobre a fixação de carbono, conceitos fundamentais como plantio direto, rotação de culturas, e vimos um pouco sobre os programas relacionados a esse desenvolvimento sustentável. Beleza? Espero de coração que tenham gostado. Eu vou falar aqui uma coisa, guardem para o coração de vocês. Tudo que eu falei são alternativas, tá? Não quer dizer que é 100% de certeza que vai dar certo, que em 6 meses você vai estar lucrando como nunca. Depende da realidade de cada um. Tá? Aplique, se der para aplicar alguma técnica, pô, interessante, legal. É isso. É isso então, pessoal. Vamos então finalizar. Eu quero deixar aqui já a minha gratidão. Professor, muito obrigado por todas as aulas compartilhadas, muito ensinamento aqui compartilhado com vocês, né, pessoal? Então, eu aqui já fico na frente agradecendo todos os alunos e nós também, que está cada dia aqui aprendendo mais. Pessoal, quero só também deixar um último recadinho, só para recapitular para vocês, sobre a live especial que vamos ter amanhã, dia 18, e outra no dia 22, tá certo? Acessem lá o estúdio para vocês conferirem o link para acessar essa live e estender aí o conhecimento de vocês, tá certo? Bom, a gente vai finalizar então, eu quero agradecer a atividade mapa ali que a Mari falou, a Emília falou, pessoal, manda para mim lá no ícone Fale com o Mediador, tá certo? Se tiver alguma dúvida, manda lá para mim que eu respondo todos vocês, tá certo? É isso então, pessoal. Muito obrigada por toda a participação de vocês. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas aulas. E até a próxima, pessoal. Até a próxima disciplina, quem sabe aí no módulo 52. Tchau, tchau. Gente, vocês são sensacionais. Muito obrigado. Muito sucesso sempre. E forte abraço. Obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.